Meu nome é Carolina Mocarzel e eu sou registradora de imóveis, de títulos e documentos e registradora civil de pessoas jurídicas no interior de São Paulo, na comarca de São José do Rio Pardo. E eu queria dizer que é um prazer e uma alegria enorme estar aqui falando brevemente sobre a atividade que a gente realiza no cartório para um público tão importante e tão qualificado como o público dos advogados. E por essa razão, eu deixo aqui meu agradecimento especial à doutora Raquel por esse honroso convite da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB São Paulo. É sempre uma alegria tratar desses assuntos com um público tão seleto, com pessoas tão qualificadas. Por quê? Porque nós sabemos que os advogados e as serventias extrajudiciais podem caminhar juntos e produzir direitos de grande relevância, com bastante eficiência, com bastante celeridade e com a segurança que todos esses direitos devem ter, que todos esses direitos devem estar revestidos. Então esse é um trabalho inicial, é um vídeo no qual nós vamos conversar um pouquinho sobre o que o registro de imóveis pode realizar e quais são as principais atividades desjudicializantes desse movimento de desjudicialização que já podem ser realizadas perante os registros imobiliários. Além disso, eu escolhi para conversar com os doutores nesse primeiro momento acerca das possibilidades de prestação remota, de acesso remoto aos serviços registrais. Com a evolução tecnológica e agora nesse momento tão difícil de pandemia que estamos vivendo, muitos dos serviços extrajudiciais já podem ser acessados de forma remota. E isso é uma tecnologia que já existia, que está sendo apenas aprimorada e mais conhecida nesse momento de pandemia para permitir que esses essenciais serviços sigam sendo prestados. Então, senhores, aqui vamos começar um pouquinho falando da atividade registral imobiliária, que é o foco dessa conversa que teremos, e desde já eu me coloco à disposição de todos os senhores por meio dos meus contatos, caso queiram tirar dúvidas, conversar, fazer sugestões e críticas, para que a gente sempre possa melhorar os nossos serviços. É fundamental para o registrador conhecer as necessidades dos advogados e de todos os outros operadores do direito, porque só assim nós teremos o serviço eficiente e seguro que nós desejamos prestar. Então, eu conto com a colaboração de todos no sentido de sempre nos trazer as demandas para que nós possamos evoluir juntos. E aqui começo conversando com os senhores acerca do grande movimento de desjudicialização que nós estamos experimentando ao longo da última década, ao longo dos últimos anos. Isso porque, muitas vezes, como obviamente os senhores sentem na pele, os processos judiciais acabam por ter uma duração muito longa e nem sempre é necessária a prestação de uma decisão emanada por um magistrado para que um determinado direito seja constituído, seja efetivado, seja regularizado. É muito possível que casos em que não haja uma situação conflituosa sejam solucionados por vias alternativas. E uma das vias mais seguras e mais eficientes é a via extrajudicial por meio dos serviços notariais e registrais. Prova disso, como certamente os senhores verão tratado nos vídeos dos meus colegas, é o sucesso da Lei 11.441, que desjudicializou, que trouxe a possibilidade de inventários, partilhas e divórcios, separações, enfim, serem lavrados perante um tabelião de notas e essa escritura ser imediatamente registrada para produzir todos os seus efeitos patrimoniais junto ao registrador imobiliário.
ou seja, transmite-se a propriedade, coloca-se fim à situação conjugal de forma extrajudicial, sem a necessidade de participação de um magistrado e de movimentação de toda a máquina judiciária. E isso, senhores, pode acontecer em prazos muito restritos. Os senhores sabem que muitas vezes uma escritura pode ser lavrada em um dia, em 2 dias. O prazo para registro é um prazo rápido também, especialmente se nós formos comparar com a duração desse procedimento em âmbito judicial. Portanto, vamos tratar aqui dessas possibilidades e da relevância de uma boa orientação jurídica junto às atividades extrajudiciais. Trazendo esse tema, essa temática diretamente para o registro imobiliário, eu gostaria de tratar com os senhores sobre 3 situações específicas. Vamos falar um pouquinho das possibilidades de retificações administrativas realizadas diretamente junto ao registrador imobiliário de localização do imóvel. Vamos falar um pouquinho também da uso capião extrajudicial, por meio da qual é possível que essa propriedade seja reconhecida e garantida também pela via administrativa. E por fim, vamos falar da alienação fiduciária, de todo esse procedimento de execução que deu celeridade e eficiência para essa garantia que atualmente é a mais utilizada por aqueles entes que concedem crédito. Então, senhores, para começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução acerca dos princípios, de alguns princípios, né? Porque senão ficaríamos aqui uns 6 meses tratando de princípios registrais. Então eu vou fazer uma breve introdução de forma bem prática e bem simplista de alguns princípios que norteiam toda a atividade registral imobiliária. Por quê? Porque por meio desses princípios fica mais fácil que nós possamos entender as limitações e as possibilidades de atuação do registrador imobiliário e, consequentemente, as formas de atuação dos profissionais do direito junto às serventias imobiliárias. E aqui eu começo com o princípio norteador de toda atividade pública, que é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade em seu viés estrito, aplicado a notários e registradores, significa que somente nos é permitido realizar aquilo que está previsto em lei. E aqui, senhores, eu faço um parênteses, eu trago uma situação bastante relevante. Muitas vezes, o próprio registrador gostaria de dispensar uma exigência, ele gostaria de que aquele título pudesse ingressar da forma como apresentado. No entanto, a lei coloca entraves ou procedimentos ou situações ou documentos que devem ser cumpridos, apresentados, atualizados para que aquele título, para que aquele direito constante naquele título possa ingressar na matrícula e efetivamente tornar-se um direito real. Nessa linha, muitas vezes nós, enquanto registradores, sofremos com determinadas previsões legais ou normativas, porque, mesmo não concordando, a gente não tem toda essa autonomia para afastar a aplicação da lei. Então, nossa atividade toda é regida pelo princípio da legalidade. Existe sim também um outro princípio, o princípio da independência jurídica do registrador. O registrador pode interpretar a lei, mas é uma interpretação. Jamais ele pode afastar a sua aplicabilidade. Nós, infelizmente ou felizmente, porque é disso que depende o sistema de segurança, né, de garantias, não podemos determinar as coisas de acordo com a nossa vontade. Nós sempre damos decisões pautadas na lei, restritas à aplicabilidade da lei. Além disso, eu gostaria de tratar com os senhores de mais alguns princípios. Um deles é o princípio da especialidade,
Princípio esse que gera inúmeras notas de exigências, por isso essa breve introdução. O princípio da especialidade determina que um objeto, ou seja, o imóvel, precisa estar devidamente especializado, identificado. Então precisam haver medidas, áreas, localização. Isso vai variar dependendo se trata de um imóvel rural, um imóvel urbano, um terreno ou uma construção. Mas ele precisa ser identificado, ele precisa formar um todo único e que não se confunda com qualquer outro. Também pelo princípio da especialidade, nós temos um viés subjetivo, que diz respeito às partes envolvidas naquele direito. Então, todas elas precisam estar devidamente identificadas por meio de nome, documentos de identificação, CPF e também regime de bens, estado civil e regime de bens. Isso por quê? Para que a gente possa conferir a segurança e a harmonia de todo o sistema. Além desses, é importante falar dos princípios de continuidade e disponibilidade. Por quê? Somente aquela pessoa que possui um direito pode transmitir esse direito. E somente um bem que está disponível pode ser transmitido. Então, princípios de continuidade e disponibilidade também norteiam toda a atividade registral. E é por isso que nós precisamos tratar deles com eficiência. E os senhores, enquanto operadores do direito, conhecendo essa base principiológica, certamente terão uma atuação mais segura e mais profícua junto à atividade registral e também à atividade notarial. Ou seja, aqui a gente sempre está regido pela lei e isso nos dá a possibilidade de trazer previsibilidade para os títulos apresentados. Muitas vezes, a inafastabilidade da lei pode ficar parecida com burocracia. No entanto, nós temos que considerar que essa previsibilidade torna as relações mais estáveis e mais seguras. Portanto, fiz essa breve introdução acerca desses princípios para que a gente possa passar à frente e adentrar nesses 3 institutos jurídicos que podem trazer a garantia de direitos e até a execução por meio da atividade extrajudicial perante um cartório de registro de imóveis. Vamos iniciar pelo Instituto da Alienação Fiduciária. Como todos nós sabemos, trata-se de um direito real de garantia, instituído por meio de lei e que, apesar de não estar lá previsto no rol dos direitos reais do Código Civil, nós sabemos que trata-se de um rol taxativo, mas não exauriente. Então, é a garantia, o direito real, trazido por meio de uma lei esparsa e que muito tem produzido efeitos no nosso mundo jurídico. Portanto, senhores, falar de alienação fiduciária também é falar da eficiência dessa execução de forma extrajudicial. Nós sabemos que hoje a maioria dos credores, especialmente as instituições financeiras, tem optado pela garantia fiduciária ao invés das tão tradicionais garantias hipotecárias, por exemplo. Isso por quê? Isso porque a execução de uma garantia hipotecária necessariamente passa por um processo judicial. Ao passo que a execução da garantia fiduciária, ela pode ocorrer totalmente de forma desjudicializada e pode ser promovida diretamente junto ao oficial de registro de imóveis responsável pelo registro daquele contrato, pelo registro daquela garantia. E aqui, senhores, eu faço uma ressalva muito importante. A participação de um advogado nesses contratos não é obrigatória. No entanto, no meu ponto de vista, e certamente no ponto de vista de muitos dos meus colegas, ela seria essencial. Isso por quê? Porque muitas vezes os contratos não podem ser registrados em razão de não cumprirem todos os requisitos legais. Ou ainda, às vezes as partes não estão devidamente orientadas e cientes daquilo que elas estão firmando. E aqui eu faço uma menção importante.
Os contratos realizados por instituições bancárias, normalmente, né, são realizados por instrumento particular, mas eles podem ser realizados também por instrumento público. E, senhores, talvez reflitam a respeito se não seria melhor tratar de um contrato dessa magnitude juntamente com um tabelião, tendo toda a fé pública que um tabelião pode apor na lavratura de um contrato dessa modalidade. Então vejam, aqui eu estou ressaltando 2 pontos. Apesar de não ser obrigatória a forma pública e também não ser obrigatória a presença de um advogado na orientação das partes celebrantes desse tipo de contrato, ao meu ver, ambos seriam relevantes. Isso porque um profissional do direito gabaritado e que tem conhecimento das leis, das suas nuances e da sua aplicabilidade, certamente poderia promover um contrato muito mais seguro, muito mais efetivo e com a devida orientação das partes envolvidas. E aqui, senhores, vamos seguir em frente a respeito desse procedimento de execução brevemente. Quando a gente tem a garantia fiduciária registrada, nós temos a constituição de um direito junto à matrícula do imóvel. E aqui, vejam, estou falando especificamente da garantia fiduciária imobiliária, porque essa garantia também pode acontecer em relação a bens móveis. Em relação aos bens imóveis, a gente faz essa constituição da garantia por meio de um registro junto à matrícula do imóvel envolvido. Dessa forma, nós temos a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor. Ou seja, para que essa propriedade retorne de forma plena ao patrimônio do devedor, é necessário que ele quite toda a sua dívida e que seja dada a liberação da garantia pelo credor. Só que nesse ínterim pode ser que o devedor deixe de pagar. E se o devedor deixar de pagar, ao credor é facultada a possibilidade de executar essa garantia e ter o bem para si de forma plena por meio de uma execução extrajudicial, que é realizada da seguinte forma: mediante solicitação de notificação para pagamento junto ao oficial de registro de imóveis, que pode realizar essa notificação de forma pessoal pelo próprio registro imobiliário ou solicitar a um registrador de títulos e documentos que realize essa notificação. Feito isso, notificado o devedor, ele tem um prazo para pagamento. Se ele realizar o pagamento, o oficial de registro de imóveis transferirá o dinheiro imediatamente ao credor e o contrato seguirá da forma como está. Contudo, se esse pagamento não for realizado, será constituído devedor em mora e então, após um determinado prazo, a propriedade, mediante recolhimento do imposto de transmissão, o ITBI nesse caso, poderá ser consolidada em nome do credor, ou seja, de forma totalmente extrajudicial, transmite-se essa propriedade para o credor. Então vejam, senhores, trata-se de uma execução muito simplificada e uma forma muito eficiente de garantia de direitos. E o que a gente vê na realidade é uma utilização mais realizada pelas instituições financeiras, ao passo que isso seria um instrumento muito, muito útil também nas relações particulares. Por isso, pensem a respeito de realizar essa modalidade de garantia. Conheçam as vantagens e as nuances dos contratos de alienação fiduciária e sejam incentivadores desse método. Isso porque, claro, que os senhores, enquanto operadores do direito, saberão qual é a melhor forma de garantia para os clientes dos senhores e saberão principalmente como constituir esses direitos num contrato adequado e como solucionar eventuais conflitos que hajam ao longo desse contrato de forma célere e eficaz. E para isso, sempre os senhores vão poder contar
com os cartórios, e nesse caso com os cartórios de registros de imóveis. Continuando aqui com a nossa conversa, eu vou tratar agora sobre o assunto retificação administrativa. A retificação administrativa nada mais é do que a possibilidade de alterar itens do registro sem a necessidade de uma prestação jurisdicional. Essa retificação normalmente é conhecida como retificação diária, mas na verdade trata-se propriamente de uma retificação do registro. E como o próprio nome já diz, a retificação é a correção, é a adequação dos requisitos e das descrições que constam no folio real, na matrícula, à realidade do imóvel ou das partes envolvidas nesses direitos que ali estão constituídos. Assim, antigamente, quando não havia a possibilidade de se realizar essa retificação pela via administrativa, sempre que houvesse um equívoco, mesmo que fosse um erro de cálculo meramente matemático, havia a necessidade de uma prestação jurisdicional para que a matrícula, para que o assento fosse absolutamente retificado e ficasse da forma adequada à realidade atual. Portanto, a retificação administrativa foi uma grande conquista para a sociedade. Isso porque é possível realizar o procedimento diretamente junto ao registro imobiliário. E aqui, senhores, eu ressalto, também não se trata de um procedimento de presença obrigatória de advogados. Contudo, nesse caso, é fundamental que as partes estejam assistidas por um profissional que compreenda especificamente os direitos ali constituídos e a cadeia filiatória das matrículas. E eu digo isso porque é muito comum que hajam imóveis com descrições extremamente precárias, especialmente aqueles que são mais antigos, que estão em matrículas muito antigas ou que ainda encontram-se em transcrições, que são aquelas que utilizadas antes da promulgação da Lei 6.015, Lei de Registros Públicos. Havia um sistema registral diferente, era o chamado sistema das transcrições. E ali, por conta da disponibilidade de instrumentos e de mecanismos e por conta da própria demanda social existente à época, era possível que esses direitos fossem inscritos de forma bastante precária. Por essa razão, quando temos lá um imóvel que não foi alterado, que não sofreu nenhuma venda e compra, não teve seus direitos alterados ao longo de um período muito extenso de tempo, muitas vezes a descrição não nos permite identificar esse imóvel. É comum, senhores, e certamente todos já passaram por isso, encontrar um imóvel, por exemplo, que confronta com uma árvore, que deflete na cerca, que faz confrontação com João e outros. Dessa forma eu pergunto, como é possível que nós possamos identificar esse imóvel? E nessa linha, foi autorizada a retificação administrativa para adequação dessas transcrições e dessas matrículas com descrições precárias, para torná-las aptas a estarem adequadas à forma atual de descrição, para que possam contemplar com efetividade o princípio da especialidade no viés objetivo que nós já tratamos no início dessa conversa. Então, senhores, realizar um procedimento de retificação administrativa é, além de solucionar e de colocar o bem novamente em condições de ser comercializado, de colocar esse bem de forma a fazê-lo instrumento de circulação de riquezas, é também a possibilidade de ter um direito conferido de forma mais célere. E veja, nem sempre um procedimento de retificação é um procedimento simples.
muitas vezes a necessidade de identificação de toda a cadeia filiatória dos confrontantes, para que nós possamos ter segurança de praticar esse ato pela via administrativa. E isso acontece por quê? Porque, como falamos no início também, só é possível a efetivação de direitos de forma extrajudicial se não houver conflitos. Então, nós precisamos conhecer todos os proprietários, titulares de direitos e detentores de interesse em relação a cada imóvel retificado. E é por isso que eu digo que a presença de um advogado é fundamental. Então, trata-se de um trabalho conjunto, assim como acontece nos procedimentos de regularização fundiária. Trata-se de procedimento multidisciplinar. Então, é necessária a atuação do registrador, a atuação do engenheiro, a atuação do proprietário e a fundamental orientação de um advogado que pode conduzir esse procedimento de forma célere e eficaz junto às serventias de registros imobiliários. Continuando na linha desses procedimentos multidisciplinares, tais quais a retificação e a regularização fundiária, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o procedimento de uso capião extrajudicial. Não é mais uma novidade muito grande, afinal já está no nosso ordenamento há algum tempo, mas ainda não é um instrumento plenamente utilizado. E aqui, senhores, vejam uma situação interessante. Nesse caso, é obrigatória a presença de um advogado para a realização do procedimento. Portanto, junto ao registro imobiliário, a uso capião extrajudicial precisa ser processada de acordo com a autonomia da vontade das partes, o consenso existente entre todos e a essencial presença de um advogado que será responsável por realizar as petições e as tratativas junto ao registro, representando seus clientes. O procedimento de uso capião extrajudicial promove a aquisição da propriedade, como todos nós sabemos, de forma originária, só que dessa feita, a sentença é declarada pelo próprio registrador. Portanto, partes e advogados se relacionam diretamente com o oficial do registro imobiliário, apresentando petições iniciais, provas, mapas, memoriais descritivos, todo o conjunto documental necessário para que aquele oficial de registro se convença e possa verificar a possibilidade de determinar a prescrição aquisitiva da propriedade. Trata-se de um procedimento complexo, onde participarão advogados, partes, o proprietário tabular do imóvel, os confrontantes, a necessidade, na maioria dos casos, de apresentação de material técnico, sempre havendo a possibilidade de se excluir essa necessidade, como no caso das unidades e de apartamentos em prédios que já estão devidamente descritos. Portanto, senhores, é um procedimento muito rico e que pode ser muito explorado. As comarcas que já estão processando as usucapiões extrajudiciais com regularidade têm tido um desempenho muito bom e um procedimento tem durado no máximo 2 meses, 2 a 3 meses. Isso porque há necessidade de notificação de confrontantes e manifestação dos poderes públicos. Para quê? Para que haja segurança e para que haja certeza no consenso acerca daquela prescrição aquisitiva. Determinado o fim do procedimento com sucesso, ou seja, reconhecida a prescrição aquisitiva, poderá aquela decisão final do registrador servir como aporte, como título para que se ingresse nas matrículas imobiliárias e para que a propriedade seja efetivamente colocada em nome daquele sujeito que a adquiriu por meio do exercício regular da posse. Portanto, aqui, nos procedimentos de uso capião extrajudicial,
especialmente em razão da impossibilidade de haver conflito e da impossibilidade do registrador afastar a aplicabilidade da lei, é necessário que se haja a apresentação de um conjunto probatório bastante contundente, formado pela ata notarial, que será lavrada pelo tabelião, pelos documentos técnicos, que muitas vezes deverão ser apresentados e elaborados por profissionais capacitados, tais como engenheiros, arquitetos, enfim, e de todo o arcabouço jurídico envolvido, que deverá ser apresentado pelos doutores. Assim, tudo isso poderá ser efetivado de forma célere, eficaz e muitas vezes de forma bastante econômica junto aos oficiais de registros de imóveis. É realizado o procedimento e, após o procedimento, o registro dessa prescrição aquisitiva. O conjunto probatório apresentado na via extrajudicial ou na via judicial é muito parecido. Então, caso haja a necessidade de se ingressar com um procedimento judicial, é possível que se aproveite todo o conjunto probatório utilizado na via extra. Assim como é possível que traga-se a demanda para a via extrajudicial, se não estiver sido satisfeita a pretensão junto ao Poder Judiciário. Portanto, senhores, a desjudicialização é uma faculdade, é uma possibilidade que foi dada pelo legislador à sociedade para que ela opte por se socorrer do Poder Judiciário sempre que considerar pertinente ou que for obrigatório, ou seja, se houver situação conflituosa, necessariamente há necessidade de socorro pelo Poder Judiciário. Contudo, caso a situação não traga lide, não traga conflito, seja uma situação consensual, o legislador facultou o mecanismo de desjudicialização. Então, esses procedimentos, assim como diversos outros que a gente não vai poder tratar aqui nessa primeira conversa, poderão ser trazidos e os direitos efetivados de forma célere, segura e eficaz junto às serventias extrajudiciais. Contamos sempre com a participação dos advogados. Para a gente, enquanto registradores, enquanto servidores extrajudiciais, é fundamental caminhar em conjunto. Não existe dissenso, não existe competitividade. Existe sim a vontade de tornar o direito sempre efetivo e seguro. E certamente essa vontade é compartilhada pelos diversos operadores do direito. Nós, enquanto titulares de serventias extrajudiciais, e os senhores como defensores dos direitos das partes que estão contratando. É sempre fundamental que caminhemos juntos e é sempre um prazer poder conversar com profissionais tão gabaritados para expor um pouco da nossa atividade, para colher sugestões e para tê-los juntos de nós. E aqui eu gostaria, por fim, de ressaltar a possibilidade de acesso remoto às nossas atividades. Os serviços eletrônicos estão cada vez mais em voga. Nós estamos caminhando para movimentos centralizadores de facilitação do acesso à informação, lembrando que o princípio da publicidade também é corolário de todo o sistema notarial e registral. Então, nesse momento, já é possível que se retirem certidões eletrônicas sem sair de casa, com o mesmo valor probatório, naturalmente, das certidões expedidas em papel. Já é possível, portanto, que não se contratem despachantes, que não se gaste com correio. Por quê? Porque as certidões eletrônicas estão disponíveis nas centrais. Também já é possível a efetivação de diversos procedimentos por meio das centrais eletrônicas. O envio eletrônico de documentos, o e-protocolo, o envio das escrituras diretamente pelos tabeliães para os registros imobiliários, tudo isso já pode ser realizado. Então eu convido também os senhores a conhecerem nossas centrais e conhecerem esses serviços que são prestados diretamente aos senhores de forma remota, sem a necessidade de que se dirijam aos cartórios.
Por fim, eu me despeço agradecendo a atenção de todos, me colocando à disposição e também, desde já, reiterando o que disse no início, que nós estamos à disposição para sempre evoluir, para sempre colaborar e para sempre tornar o direito, aqui no caso do registro de imóveis, o direito de propriedade e todos os direitos reais envolvidos na nossa atividade mais efetivos, mais acessíveis e mais céleres. Muito obrigada a todos.